Tudo bom, gente? Vocês me ouvem? Aumenta aqui. Ai, caraca. Eu já ouço alguns sons aí do outro lado. Minha câmera não pega. Ok, mas o microfone está ótimo. Ah, desculpa. Eu estou tentando monitorar aqui o grupo. Se vocês perceberem que a gente está deixando alguém para trás, avisem para que a gente volte lá, tente recuperar essa galera. Aliás, eu nem sei o que eu estou falando, não sei nem se dá para fazer isso. Bom, vamos lá, vamos começar então Direito Processual Penal 3. Quem já entrou? Oi, Beatriz, Matheus, Igor, Marilene, Bárbara, Rafael, João, a Márcia entrou, Aline, Francine, Edson, Gabi, Ana Júlia, Ingrid, Fabrício, Nathalie, Luiz Eduardo. Tem bastante gente, né? Eu não sei nem quantos alunos estão lá no grupo, deixa eu ver aqui. Que agora juntaram as duas turmas, 103 participantes. Bom, vamos lá. Vocês estão já na reta final, né? 8º período. Já atravessaram a maior parte aí da graduação. O Direito Processual Penal 3 é um momento em que a gente vai trabalhar o processo em si de uma maneira mais concatenada, como uma sequência de atos concatenados. A gente vai tentar... Deixa eu só ver o que está enroscando aqui. A gente vai tentar trabalhar essa maneira como se parte de uma acusação formalizada em direção a uma sentença e, por consequência, a uma eventual punição, sempre tendo como ideia a possibilidade de uma pena que, desde a instrumentalização de um processo, há pouco mais de 200 anos, tem que ser uma pena pública, tem que ser uma pena racional, tem que ser uma pena que só pode ser imposta depois se supere o que se pode entender por dúvida razoável. E exatamente essa dúvida razoável que vai ser eliminada nesse procedimento. Então, a gente trabalha processo penal, mas no direito processual 3, a gente não vai ver necessariamente, nós não vamos estudar necessariamente o processo enquanto relação processual, mas vamos estudar o procedimento. Embora o processo seja único do ponto de vista de um direito processual penal, os procedimentos são variados, né? Existe uma multiplicidade de procedimentos. O procedimento é entendido como a forma pela qual o processo vai se apresentar, vai ser captado pelos nossos sentidos, como a gente vai enxergar esse processo, qual é a sequência desse processo, quem fala primeiro, quem responde, quantas testemunhas, quanto tempo tem que haver a audiência, como é essa audiência. Então, é a forma como esse processo vai se materializar no plano concreto, depois que nós tenhamos estudado todos os outros institutos, ou quase todos os outros institutos formadores do processo em Penal 1 e Penal 2. Tendo nós... Gente, só cuidado com o áudio. Tendo já a gente analisado questões de... A gente tem um áudio... já tendo a gente questões de competência, enfim, de nulidades, de princípios, de provas. Então, agora a gente vai fazer com que tudo isso se encaixe, tá bom? A partir desse... Tudo vai se encaixar. Questão que nós já vimos, vem de novo, encaixar dentro do processo. Prova testemunhal, que nós já estudamos, vem de novo para encaixar dentro do procedimento, melhor dizendo. Citação, prova, denúncia, queixa, resposta à acusação, são todas situações que virão agora se encaixar dentro desse procedimento. Combinado? Vocês estão animados?
Vamos ver no chat aqui se tem alguém animado. Super baixo o som? Tá melhor o som ou não? Melhorou o som? Tá audível? O que vocês me dizem? Pode... Ah, pera lá. Não, o microfone é para estar funcionando. Gente, se o som estiver bom, dá um joinha aí, por favor. Beleza, valeu. Bom, vamos lá. Eu vou então agora compartilhar aqui os slides com vocês, tá bom? Obrigado, Bárbara. Obrigado, Renata. Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês agora, para a gente trabalhar um pouco dessa aula inicial, né? Deixa eu voltar uma aqui. Então, direito processual penal, aula 1. Né? Então, a gente vai agora... Esses slides eu vou compartilhar com vocês depois em PDF, tá? Vou arrastar isso daqui, para não atrapalhar muito. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, então, essa diferenciação entre processo e procedimento. Né? O processo e procedimento são expressões que não confundir. A gente não pode confundir processo e procedimento. O processo é uma entidade complexa, pode ser conceituado em sentido amplo ou restrito. Em sentido amplo, o processo consiste na combinação de atos tendentes a uma finalidade conclusiva. Na segunda acepção, o processo é um instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição, o autor o direito de ação e o acusado o direito de defesa, havendo entre os sujeitos do processo, partes e juiz, uma relação jurídica diversa da relação jurídica de direito material, qual seja a relação jurídica processual. Então, na relação jurídica processual, um órgão dotado de capacidade de acusar, que via de regra é o Ministério Público na ação penal pública e, eventualmente, é a vítima ou seu representante legal na ação penal privada, eles deduzirão em juízo uma pretensão acusatória e formar-se-á, então, um processo a partir do momento em que houver uma triangulação, que é um conceito que a gente já está relativamente acostumado, já falamos bastante sobre isso, de um processo como actum trium personarum, só há processo quando há um ato processual entre 3 pessoas, com toda aquela situação do juiz ter que se manter equidistante das partes, enfim. O procedimento, por outro lado, né, ele é o modo, como eu já estava dizendo no comecinho, é o modo pelo qual os diversos atos se relacionam na série constitutiva do processo, representando o modo de o processo atuar em juízo. É a aparência do processo. Então, haverá diferentes procedimentos que correspondem a diferentes formas de o processo se manifestar dentro daquela relação processual que se estabelecerá quando praticado um delito e o jus puniendi descer do plano abstrato para o plano concreto. Bom, fases do procedimento. A gente tem sempre que levar em consideração, e por isso eu estou adotando como doutrina, como obra para a gente levar durante esse semestre, o livro do professor Aurí Lopes Júnior, tanto faz, pode ser o Fundamentos de Processo Penal, acho que aqui está pequenininho na imagem, mas quem sabe vocês vejam, Fundamentos de Processo Penal. O que tem aí na biblioteca virtual é mais novo que esse meu, e o Direito Processual Penal, que também tem lá na biblioteca virtual e é mais novo do que esse meu. Tá bom? Nós vamos usar os livros do professor Aurí Lopes Júnior, combinado? Então, o procedimento é composto... eu só queria falar que, assim, a gente tem que entender que o processo penal, a gente tem que divorciar o estudo do processo penal da nossa compreensão de processo a partir de uma teoria geral do processo que aproxima o processo penal do processo civil. O processo penal não tem nada a ver com o processo civil, mesmo por conta de ausência de noção de lide, de ausência de
um crédito que o autor teria em relação ao requerido, que nesse caso é o réu. No processo civil, as premissas são diferentes. Nós trabalhamos com interesses que podem ser são interesses que as partes podem abrir mão, que o autor pode abrir mão. Por exemplo, se você se distrai, como aconteceu comigo, se distrai no trânsito e causa um acidente de trânsito e causa um dano a um outro motorista, você pode pagar aquele dano. A partir do momento que você causa um dano, você é obrigado a indemnizar alguém. Você pode voluntariamente pagar aquele dano, ou se você não pagar, aquele que sofreu o dano pode deduzir em juízo contra você uma pretensão de condenação a um pagamento. No processo penal não funciona assim. Não funciona, primeiro, porque quem vai deduzir no processo uma pretensão vai deduzir uma pretensão acusatória e não uma pretensão condenatória. Então, o que o Ministério Público ou o querelante fazem são pedir ao juiz que permita o direito de acusar, inclusive daí estão as condições da ação, os pressupostos processuais, como um direito de realizar a acusação. Mas nem o Ministério Público nem o querelante são credores do direito de punir. O direito de punir é um direito estatal, é um monopólio estatal. Então, aqui nós já temos um distanciamento entre o processo penal e o processo civil, que é um distanciamento fundamental. A gente não pode trabalhar o processo penal na mesma lógica que se trabalha o processo civil. O grande problema de tudo isso é que tem essa disciplina de TGP, é uma disciplina secular, é uma disciplina histórica em todas as faculdades, e essa disciplina de TGP, ela acaba fazendo essa aproximação indevida entre a lógica de um processo civil e a lógica de um processo penal, quando eles são absolutamente diferentes. A gente está falando de interesses absolutamente distantes um do outro. No processo penal, nós temos essa fase, a fase postulatória, a fase instrutória, a fase decisória e a fase recursal. A fase postulatória abrangerá a acusação, né, denúncia ou queixa, e os atos de reação, que hoje, na maior parte das vezes, se dá pela resposta à acusação, lá do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Já falamos sobre ela algumas vezes. A fase instrutória é a fase na qual serão produzidas as provas requeridas pelas partes, com exceção daquelas provas antecipadas, irrepetíveis, né? Aquelas provas que são produzidas já no momento logo posterior ao fato, sob pena de se perderem, né? Perícias, por exemplo. A fase decisória é a oportunidade em que as partes vão formar a convicção do juiz. Então, os debates, né, ao final da instrução, alegações finais ou debates orais, primeiro acusação, depois defesa e a sentença. Essa é a fase decisória. Se houver recurso, esse processo se desdobrará numa fase recursal, que pode chegar a um acórdão na segunda instância ou até ir um recurso especial extraordinário para os tribunais superiores. Ok? Muito bem. Vamos lá, volta aqui. Esse programinha está um pouco maluco. Vamos lá. Bom, princípios do processo e do procedimento. Nós temos o princípio da bilateralidade da audiência e do contraditório, né? As partes precisam ter as mesmas oportunidades de se manifestarem em audiência. O contraditório indica que esse processo é um processo cuja gestão das provas ela está com as partes. O contraditório se estabelece entre as partes, não é entre juiz e parte, é entre acusação e defesa. O princípio da iniciativa da parte, né? O juiz não pode dar início ao processo de ofício, ele precisa, o juiz é inerte até o momento em que ele é provocado a acolher, receber uma peça acusatória. O impulso oficial, que significa o seguinte: se o juiz é inerte
para que o processo comece, ele não possa deflagrar um processo de ofício, a partir do momento em que o processo é deflagrado, os próximos passos do processo, o andamento processual, terá um impulso oficial, ou seja, não é necessário que as partes, acusação e defesa, fiquem a todo momento pedindo para que o juiz faça o processo seguir. Esse segmento do processo é um segmento automático, esse impulso do processo é um impulso oficial. Ordem consecutiva legal. Então, todo procedimento ele vai ser estabelecido de acordo com uma ordem concatenada de atos. O processo ele sempre avança em direção a uma sentença, e essa ordem que é estabelecida, como nós vimos lá na teoria das nulidades, ela não é mera sugestão, né? Ela é pensada, essa forma é pensada como garantia. Então, essa ordem consecutiva tem que ser respeitada. Prova formal e da persuasão racional na apreciação da prova significa que o que levará um juiz a tomar a sua convicção, a formar a sua convicção dentro do processo, são as provas trazidas para aquele procedimento, de maneira legítima, né? Os meios legítimos de prova. Aqui cabe sempre aquela questão filosófica em relação à verdade. Nós já ultrapassamos aquele ideal de que no processo penal se busca a verdade real, porque o processo ele vai tentar reconstruir dentro de um procedimento um fato que aconteceu no passado. Nesse processo de reconstrução, é óbvio, nunca vai se chegar a uma verdade absoluta, a uma verdade real. O processo busca a verdade, mas ele não tem como fim uma verdade real, porque essa verdade real, se ela fosse o fim do processo, para alcançá-la, qualquer meio de prova poderia ser desempenhado, inclusive a tortura. Então, o que nós temos aqui na prova, né, no que se busca dentro do processo, é a prova formal, é aquilo que é possível dentro de princípios humanísticos, dentro de princípios constitucionais, dentro de princípios processuais penais, e é aquilo que o juiz tem que se ater. É aquele tipo de prova que o juiz precisa analisar para construir a sua convicção. O procedimento, ele cada vez mais e por um lado cada vez menos, né? Ele é para ser oral e imediato, o princípio da imediação, as partes todas reunidas no mesmo procedimento, até para que isso garanta a publicidade do processo. Dentro de um Estado democrático de direito, é interessante, é imprescindível que o processo seja público, e a publicidade ela é garantida pela oralidade e pela imediação, as partes estarem presentes no mesmo processo. É óbvio que nesse contexto de pandemia as coisas mudam um pouco, mas a regra é a da oralidade e da imediação, e isso vai desencadear a publicidade que a gente acabou de falar. O processo é para ser público. O segredo de justiça ele é reservado para aquelas situações que podem causar constrangimento à vítima, que podem causar constrangimento a alguma das partes. Economia processual, o Estado tem sempre que optar dentre as opções, né, dentre as alternativas possíveis, por aquela alternativa que melhor resguarde o interesse público na economia processual, que pode ser uma economia tanto de tempo como de dinheiro, né? Então, por exemplo, oitiva de testemunhas em outros locais por videoconferência, que hoje na marra está acabando sendo implementado, né? É um ato de economia processual. Pluralidade de graus de jurisdição. A gente sabe que há o direito de recorrer, né? Ao final do processo, via de regra, caberá o recurso de apelação, de modo que uma sentença da primeira instância ela sempre estará sujeita à revisão por juízes mais experientes, que são os desembargadores. Muito bem. Procedimento e devido processo legal.
A gente sabe que o procedimento ele não é uma simples ordenação, não é só uma sequência de atos que é desenhado pelo legislador, né? No Estado Democrático de Direito, né, que tem o princípio do devido processo legal, o procedimento deve ser realizado com contraditório real, formal, não pode ser um mero jogo de cena. A sentença, por exemplo, não pode estar feita antes da audiência começar, né? Dentro de um prazo razoável, cercado de todas as garantias necessárias para que as partes possam sustentar suas razões, com uma defesa eficiente, mesmo que seja na assistência judiciária, a defesa tem que ser efetiva e o juiz precisa velar por isso, né? Esses dias eu estava manuseando um processo que eu peguei em fase de recurso e o cliente que me contratou eram dois réus, ele não teve resposta à acusação porque o advogado colocou o nome no processo e duas respostas à acusação com o nome do mesmo réu. Porque o advogado nomeado sequer prestou atenção no nome do cliente, né, do assistido que ele defenderia. E passou batido, o Ministério Público não viu, o juiz não viu. Então, não basta o jogo de cena. O processo ele não é legítimo, o procedimento não é legítimo, porque todas as fases do procedimento são observadas. É necessário que as fases do procedimento ocorram do modo como elas foram projetadas para ocorrer, para garantir direitos, né, para efetivar garantias. Então, regras. Em respeito ao sistema acusatório, o ato inicial do procedimento deve se dar por meio de acusação oferecida por sujeito distinto do juiz, é aquele sistema processual acusatório que nós já vimos lá em Processo Penal 1. Os atos do procedimento devem possibilitar a imparcialidade do juiz e a participação contraditória e igualitária das partes, é a paridade de armas, mas o juiz deve ser imparcial e há meios para que isso seja garantido, basta seguir as regras constitucionais. À defesa devem ser proporcionados meios de reagir à acusação formulada e aos praticados pelo órgão acusatório. A defesa ela não terá um ônus probatório. Sabemos que o ônus probatório é o ônus probatório da acusação, afinal de contas é a acusação que dá início ao processo. O procedimento deve levar momento adequado para que as partes tenham provas sobre suas alegações, isso via de regra na resposta à acusação, nas alegações finais, e o procedimento deverá ter um prazo razoável. Ele deve ser célere, mas célere não significa buscar a eficiência a qualquer custo, atropelando garantias, né? As garantias devem ser cumpridas, né? Então, por exemplo, no caso de um processo com um acusado que encontra-se detido, o Estado não está para a audiência e as testemunhas estão ali para ser ouvidas. O Estado, por conta dessa buscando uma velocidade, uma eficiência, poderia ouvir as testemunhas sem a presença do réu, sem a presença do acusado? A melhor resposta é que não, porque o acusado tem o direito de estar presente, é o princípio da imediação, no momento em que as testemunhas são inquiridas, principalmente numa situação em que o acusado não foi trazido para aquela audiência por uma falha do próprio Estado, do próprio poder judiciário. E classificação do procedimento, né, que é quando a gente vai começar a desenhar aqui ou mostrar para vocês como é que o processo vai se apresentar de diferentes maneiras, por diferentes procedimentos, com diferentes faces, né, diferentes caras. O artigo 394 lá do CPP dirá que o procedimento será comum ou especial. O procedimento especial é um procedimento previsto no CPP ou em leis especiais para hipóteses específicas, incorporando regras próprias de tramitação do feito de acordo com as peculiaridades da infração penal. Então, no Código de Processo Penal, há previsão de procedimento especial e há previsão de procedimento comum. O procedimento comum é o rito padrão previsto no CPP para ser aplicado subsidiariamente, ou seja, é o procedimento a ser utilizado para as infrações que não possuam procedimento especial previsto em lei. Então,
primeira coisa, professor, entre o procedimento comum e o procedimento especial, qual é a regra? Bom, a norma especial sempre afasta a norma geral. A norma geral é aquela que prevê o procedimento comum. A gente sabe que o procedimento comum ele vai se subdividir, mas se não tem uma regra especial determinando a adoção de um procedimento especial, o procedimento será o procedimento comum. E dentro do procedimento comum, nós teremos as suas subdivisões. O procedimento comum, vamos ver aqui, ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer os exercícios, né, os movimentos para estabelecer, dentro do procedimento comum, qual será o procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento comum ordinário é aquele reservado para os delitos cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Eu acho que eu falei sumaríssimo, é ordinário. O procedimento ordinário é aquele cuja pena máxima é igual ou superior a 4 anos. O sumaríssimo é para as infrações de menor potencial ofensivo, aqueles crimes cuja pena máxima seja inferior, seja igual ou inferior a 2 anos. Parece que tem uma mensagem aqui. Bom, depois eu tento ver. E o procedimento sumário fica no meio termo, né? São para aqueles crimes cujas penas são menores de 4 anos e superiores a 2 anos. Gente, se vocês tiverem alguma coisa importante para falar, pode desabilitar o mudo e me falar, que fica difícil de eu ficar de olho aqui no WhatsApp ou no chat. Não sei se tem alguma coisa aí imprescindível aí para ser dita, mas podem falar, se for o caso. E o procedimento especial? O procedimento especial acontece, por exemplo, o mais famoso, o procedimento especial do júri, é um procedimento todo formatado de uma maneira especial, né, com funções e com atos mais solenes, enfim, e mais complexos. Crimes contra a honra tem procedimento especial, crimes praticados por funcionário público tem uma diferencinha ali no procedimento. A lei de drogas é uma lei que estabelece um procedimento bastante diferente para os crimes relacionados a drogas, né? Então, aqui são os procedimentos especiais. Então, o que a gente pode ter como base aqui? No procedimento comum, que vai determinar a adoção do procedimento comum ordinário, sumário ou sumaríssimo é o tamanho da pena. Então, a depender do tamanho da pena máxima, a gente vai utilizar o procedimento comum ordinário, sumário ou sumaríssimo. Agora, o que determina a adoção do procedimento especial, é lógico, é a regra especial, mas sempre com base ou na natureza do delito, por exemplo, um crime doloso contra a vida, ou um crime relacionado na lei de drogas, ou então um crime contra a honra, inclusive, né? Ou então uma característica especial do agente, né? Do sujeito ativo ou até do sujeito passivo, como no caso dos crimes praticados por funcionário público. Então, se o crime é praticado por funcionário público, é esta situação, é esta peculiaridade que vai determinar a adoção do procedimento especial, afastando-se o procedimento comum. Então, o procedimento comum ele é fixado de acordo com o tamanho da pena. O procedimento especial ele é fixado por lei especial, tendo em consideração a peculiaridade do delito ou uma peculiaridade do sujeito, seja sujeito ativo ou sujeito passivo. Tudo bem? Então é isso, né? A gente vai discutir um pouco, acho que ainda temos um pouquinho de tempo aqui no Zoom. Podem abrir o áudio, não tem problema agora. Eu vou deixar aqui de compartilhar essa tela, que eu já disse, vai lá em PDF para vocês. Mas a gente volta, portanto, aqui para o nosso encontro. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Querem dizer alguma coisa? Deixa eu ver agora aqui o chat, o que tem. Que chique, que massa. Pensei, só não falei. A regra é usar o procedimento especial, a exceção é o comum. Não, a regra é o procedimento comum. Comum é o procedimento
paradigmático, tá? Faltam 10 minutos para finalizar o nosso encontro, ainda tem tempo. A regra é o procedimento comum. O procedimento especial excepciona o procedimento comum. Vitinho falou que não tem nenhuma dúvida. Tá tudo beleza, tá tudo de boa. Aqui tá baixo também. Beatriz, aumenta o seu volume aí, Beatriz. Deve ser o seu volume. Que mais? Nenhuma dúvida por hora. Beleza, beleza. Então tá. Lembrar sempre da teoria especial do processo penal, aquilo que eu estava falando logo mais cedo, que o professor Auri bate bastante, né, nessa tecla de um processo penal que tem as suas características respeitadas, né? Aquele grande problema do TGP, o maior problema do TGP, com todo respeito aos colegas que ministram o TGP, mas isso é uma questão natural que acontece em todas as faculdades de direito. O TGP ele vem para tentar aproximar processo penal do processo civil e, para piorar a situação, geralmente é um professor de processo civil quem ministra TGP. E daí acaba que o aluno sempre fica nessa... ele meio que internaliza esse raciocínio do processo civil e passa a naturalmente pensar o processo penal numa ótica do processo civil. Ao par disso, né, algumas alterações legislativas também fazem que o processo penal cada vez mais se assemelhe ao processo civil, como, por exemplo, as hipóteses de justiça negociada. A gente tem isso no Brasil desde 1995, com a transação penal, né, a Lei 9.099, para as infrações de menor potencial ofensivo, pode-se abrir mão do procedimento e o indivíduo ele acaba se voluntariando à aplicação de uma pena imediata. Fabrício, tem previsão para sair? Não, Fabrício, não. Eu creio que não tem, nesse momento político aqui, não temos essa possibilidade. Está rolando um projeto de lei novo para a lei de drogas, que é bastante interessante. Mas falando dessa questão do processo penal, né, ser visto, né, diferente do processo civil, essa normatização de possibilidades de acordo dentro do processo, que começou lá em 1995 e é uma tendência, e depois se repetiu com a delação premiada, em que, por exemplo, na própria Lava Jato se aplicou uma pena de 15 anos a um executivo, e essa pena de 15 anos, sem qualquer respaldo em lei, foi transmutada em pena domiciliar. Pena domiciliar de 15 anos. E você vai procurar isso no Código Penal, no Código de Processo Penal não teria, mas na Lei de Execuções Penais você não encontra esse tipo de possibilidade de uma pena de 15 anos ser transmutada numa pena domiciliar, regime domiciliar. E é um grande problema também porque quando você começa a alargar a possibilidade de justiça negociada dentro do processo penal, você, sem dúvida alguma, acaba prejudicando a publicidade, porque cada vez mais esses acordos serão feitos no gabinete do Ministério Público, que não é o credor do ius puniendi. O Ministério Público não é o credor do ius puniendi. Ele não pede para si a punição. Né? O Ministério Público ele é o credor do ius accusationis. Né? Ele deduz em juízo uma pretensão acusatória, não uma pretensão condenatória. E, recentemente, com o pacote anticrime, já falamos sobre isso, tem lá a possibilidade do acordo de não persecução penal. O Onyx Lorenzoni, ex-ministro do atual governo, celebrou... Ali no meio aqui, que é o de 111 GB, é o nosso SS Turbo, de 512. Obrigado, Juliano. O Onyx Lorenzoni celebrou um acordo desses essa semana, né, de não persecução penal, e
de uma maneira que cada vez mais o Estado juiz, que é imprescindível para a nossa Constituição dentro de um sistema acusatório, o Estado juiz vai ficando afastado, ele vai ficando, vai sendo colocado numa situação secundária, porque o Estado juiz, o judiciário mesmo, ele vai se limitar eventualmente a homologar acordos que são celebrados dentro dos gabinetes da acusação. É uma tendência mundial, né? Há uma inspiração inegável no sistema americano. No sistema americano, 95% dos casos processuais penais são resolvidos na base do acordo. O problema de resolver na base do acordo é que o trunfo, né, para o acordo, ele nunca está nas mãos do acusado. O trunfo para o acordo está nas mãos da acusação. E isso a gente vê em vários filmes. Aquele filme Olhos que Condenam, ele mostra muito como a acusação nos Estados Unidos operou de uma maneira ameaçadora em relação aos suspeitos de um homicídio, e acaba fazendo com que as partes, sem alternativa, aceitem um acordo de prisão perpétua para não pedir a pena de morte, a pena capital. Basicamente é esse o temor, né? Então, no Brasil, a gente está alargando essa situação, essa possibilidade de uma justiça penal negociada que coloca o judiciário numa situação numa situação secundária, numa posição secundária, quando na realidade o judiciário dentro do nosso sistema acusatório é aquele ente que se sobreporá às partes como um destinatário das provas, né, como a autoridade que deve ser convencida tanto pela acusação como pela defesa. Não é o judiciário quem vai gerir a prova, mas a prova será dirigida ao judiciário, será dirigida ao juiz, e ele vai decidir de maneira livre, desde que ele externalize as razões do seu convencimento. Bom, vamos lá. O grande problema da Lava Jato, né, gente, é que a Lava Jato, o maior problema para a academia na Lava Jato, é que a Lava Jato acaba politizando uma situação que, para muitos alunos, eles não conseguem se dissociar de quem era o mocinho e quem era o bandido na Lava Jato, e toda a questão do sistema acusatório acaba ficando prejudicada. Então, quando a gente vai trabalhar, e a gente precisa trabalhar o tempo todo isso, o sistema acusatório, a gente precisa esquecer a Lava Jato. Porque a Lava Jato fica como um símbolo de combate a uma corrupção, a maior corrupção do universo, enfim. E daí fica muito difícil quando certas críticas à operação, né, Lava Jato, aos processos da Lava Jato, eles são criticados por não atender ao sistema acusatório, como uma proximidade muito grande entre juiz e acusação, que é inegável, né? Mas quando você faz essa crítica da Lava Jato, muitos alunos acabam se distanciando dessa realidade por conta da Lava Jato ser, sim, inegavelmente um símbolo de combate à corrupção. O problema é que dentro do processo, o processo não é local de combate, né? O processo não é o local de guerra. O processo é o local de se administrar os atos processuais da maneira como a legislação já estabeleceu, né? Já estava estabelecido. Então, não é lugar de inovar. Agora, essa questão de proximidade entre juiz e promotor também não é só da Lava Jato. Isso acontece em qualquer cidade, em qualquer comarca. Em Itapeva acontece, em qualquer outra comarca vai acontecer de uma proximidade maior entre promotor e juiz. E essa proximidade se dá naturalmente até por estarem ambos ocupando o mesmo espaço físico, muitas vezes, o mesmo fórum, o gabinete do promotor no fórum, enfim. Então, essa proximidade é impossível de contornar. Mas dentro do processo ela não pode aparecer, né? Se aparecer, essa crítica deve existir, sem sombra de dúvidas. E aí, alguma dúvida? Nós vamos repisar esses assuntos lá no grupo do WhatsApp logo mais.
Tá melhor esse sistema